glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero começar me apresentando. Eu me chamo Rodrigo, servo do Senhor. Aí tá bom. Não tem título melhor do que esse, né? A gente não precisa de mais do que isso para sermos felizes, para caminharmos, para servirmos e fazer a vontade do Pai. Amém? Eu sou da Igreja Batista Paz e Vida ali na cidade ocidental. Pastor Carlos Soares. E aqui estão comigo alguns amigos, né? Sou tecladista aí da banda do Rafa. Meu amigo particular é o João, Eloá, Felipe. Luiz, que veio aqui também, convidei para estar aqui com a gente hoje. Ele falou, vou lá. Sempre que eu tenho oportunidade de ministrar na minha igreja são as quartas-feiras, e ele tem sempre um compromisso nas quartas. Aí hoje foi numa quinta, e ele falou, não, vou estar presente. E estamos aqui, estamos felizes. Quero agradecer imensamente a confiança e o convite. É uma responsabilidade muito grande colocar alguém aqui atrás do altar, do púlpito da igreja, para estar ministrando a palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite, amém? Abra sua Bíblia, sem mais delongas, sem mais demora. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, verso de número 17. Você achou? Diga amém. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Amém? A gente vai ler só esse, mas eu te garanto que ao longo dessa palavra a gente vai ler um bocado. Vocês estão comigo aí? Amém? Eu quero começar com uma pergunta nessa noite. Pergunta para mim, uma pergunta para você, uma pergunta para nós, uma pergunta para a igreja do Senhor. Pensar no governo de Deus te anima ou te assusta? Calma aí, como assim te assusta? Fica com essa pergunta na cabeça. Eu vou repetir mais uma vez. Pensar no governo de Deus te anima ou te assusta? Amém? Vai pensando sobre isso aí no decorrer da mensagem, porque quando eu vi lá do convite falando sobre o ano do governo de Deus, eu pensei, cara, o ano do governo de Deus, ele está intensamente, intrinsecamente ligado ao reino de Deus, porque o reino de Deus é a sua forma de governar. Ele governa como rei, ele governa como Senhor absolutamente, acima de tudo, acima de todos. E o entendimento que nós temos de reino, infelizmente, ele é um pouco limitado e bem diferente do pensamento de reino que sugere as Escrituras. Da mesma forma com que o nosso pensamento de reino difere um pouco, porque assim, nós conhecemos pouco sobre monarquia, nós conhecemos pouco sobre rei. O mais próximo que nós temos de um rei é o rei da Inglaterra. E ele está a quilômetros de distância. O nosso sistema de governo é um sistema de presidencialismo, democracia. A gente vai lá, vota, alguém assume, comanda o país por 4 anos, se reeleito por mais 4 anos. Mas é muito diferente de uma monarquia, é muito diferente de um reino. E da mesma forma que o nosso pensamento sobre reino é um pouco diferente, o pensamento daqueles que ouviu a mensagem de Jesus naquele tempo, quando escreveu Mateus a respeito dos atos acontecidos quando Jesus veio à terra, também era diferente. Aquelas pessoas que ouviam aquela mensagem, elas esperavam um Messias, o servo de Deus, o servo do Senhor, que viesse em glória, que pegassem espadas, subissem cavalos e os tirassem do domínio dos romanos. O povo judeu, o povo de Deus, o povo do Senhor naquela época, eles estavam sob o domínio dos romanos. E eles esperavam um Messias que viesse e os tirasse daquele domínio, que os fizesse de fato livres.
Pois no governo romano, diferente de outros dominadores deles, eles tinham ali a possibilidade de servir, de ir ao templo, de adorar, de fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios. Mas tudo isso era regido pelo império acima deles, pelo império de Roma. E eles tinham medo quando às vezes se levantavam algum pregador: será que agora vão nos limitar o nosso direito de ofertar, de ir no templo? Vão limitar o nosso direito de fazer as nossas ofertas? E eles esperavam alguém que os libertasse. Não da forma com que Jesus fez, que foi muito superior, mas de uma forma natural, de uma forma física. A mensagem do reino, ela é diferente. E ela está sempre acompanhada de uma sentença que vem antes dela: arrependam-se. Quando João Batista começou a falar, ele disse: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Quando Jesus veio à terra e ele começou a pregar do reino, ele disse: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem sem arrependimento. Primeiro é necessário arrependimento para que o reino venha. E pensando um pouco sobre isso, aqueles que ouviam essa mensagem, os ouvintes primários, talvez eles ficassem um pouco confusos, sem saber o que de fato Jesus queria dizer com aquilo. Como assim? Eu espero alguém que me livre, eu espero que alguém que me liberte de um domínio romano, e eu preciso me arrepender do quê? Os errados são os romanos, eles que estão nos escravizando de certa forma politicamente, eles que estão nos dominando. Eles estão errados, eles que precisam se arrepender e nos deixar livres. Como assim Jesus vem agora e diz: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus? Porque eles esperavam outro reino. Eles esperavam um reino físico. Quanto ao reino de Deus, a sua realidade ele não é um reino geográfico, ele não é um reino local. Nós não vamos sair caminhando daqui do Valparaíso e vamos encontrar uma placa: você chegou ao reino de Deus. Ele não é físico, ele não tem limites, ele não tem linhas, ele não tem traços. Você não vai colocar no seu GPS reino de Deus e você vai ser direcionado para lá, não. Ele não é geográfico e ele não é local. Ele não está limitado a um único povo. Não são só os cidadãos dessa cidade que fazem parte do reino de Deus. Não são só os cidadãos de Jerusalém que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem limite de povos. Somos todos quantos aqueles que creem no seu nome, em todos os lugares da terra. Ele não é apenas uma ordem social, como sugerem os cristãos progressistas, que falam que o principal problema não é a salvação, mas alimentar aqueles que têm fome, diminuir a desigualdade, é alcançar as pessoas com amor. Isso está muito longe do que é o reino de Deus, do que é o evangelho de Deus. Ele não veio apenas para nos libertar socialmente, mas para nos libertar do pecado, da escravidão. Ele também não está ligado com a prosperidade, querido, porque a palavra de Deus diz em Romanos 14:17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ser próspero? Sim. Se você se esforçar, o Senhor com certeza vai te ajudar, mas não é sobre isso o reino de Deus. E o que o reino de Deus é? Ele é o domínio de Deus em nós. O reino de Deus está aonde Deus governa. Deus governa na sua vida, o reino de Deus está aí. O reino de Deus governa na minha vida, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus, ele é atemporal. Não tem ligação com o tempo, não tem ligação com um momento só de passado. O reino de Deus foi, não. O reino de Deus foi sim, o reino de Deus é, mas o reino de Deus também há de vir. Ele é atemporal, é uma realidade espiritual presente. Colossenses 1, versículo 13 vai dizer que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não diz que ele nos transportará, ele já nos transportou. Então é uma realidade presente na minha e na sua vida. Amém? O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Lucas 17, 20 e 21.
Mas este reino que também é presente, este reino que também está aqui neste momento, está entre nós, ele também é um tempo de uma realidade futura. Mateus 8:11 vai dizer: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então este reino, ele é presente agora, mas ele também é futuro amanhã. Ele é futuro na eternidade. E ele é espiritual, como diz 1 Coríntios 15:50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O reino, ele está aqui e agora, mas é um já e ainda não, pois ele será pleno em glória na segunda vinda do Senhor. Hoje nós experimentamos dos benefícios do reino de Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles experimentam desse benefício parcialmente. Se há grandeza agora, se há grandeza na igreja neste momento, que dirá quando ele se manifestar plenamente na eternidade? George Eldon Ladd define o reino como um domínio no qual os homens entram agora e no qual entrarão amanhã. Ele é ao mesmo tempo um presente de Deus que será conferido pelo Senhor no futuro e que, no entanto, precisa ser recebido no presente. Amém? E por que a mensagem deste reino, ela começa com a sentença: arrependam-se? Essa parte, ela é muito importante para a gente dar seguimento a essa mensagem. Isso aqui é para mim, pastor? Eita glória! Esses dias eu tenho falado e a garganta vai ficando muito seca rapidinho. Retomando, por que a mensagem do reino de Deus se inicia com a sentença: arrependam-se? Romanos 3, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, tornados à parte. A situação da humanidade sem Cristo é uma situação desesperadora. A boa notícia do Evangelho, segundo o texto original, Evangelium, que significa boas novas, ela antes é acompanhada de uma notícia ruim. Ele chega com uma boa nova, ele diz: é chegado o reino de Deus. Mas antes ele diz: arrependam-se. Quando nós vamos pregar e falar sobre o Evangelho, nós primeiro começamos com a notícia ruim. A humanidade sem Cristo está sujeita ao fracasso. A humanidade sem Cristo, ela está distante de Deus, debaixo do pecado e digna de condenação. Por isso que essa mensagem, a mensagem do reino, a mensagem de Jesus, o Evangelho, começa com uma má notícia: arrependam-se, porque a nossa situação, ela é contrária à situação de Deus. Estamos distantes, estamos longe, estamos afastados sem Cristo. E ele inicia: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. E repetindo a pergunta para você que nós fizemos no começo, pensar no reino de Deus te anima ou te assusta? Se o reino de Deus se manifestar hoje com glória sobre nós, isso para você vai ser motivo de alegria, de regozijo, ou vai ser de choro e de prantos? Porque talvez nós não estamos perto do Senhor o suficiente, porque talvez não temos caminhado com Ele como devemos, porque talvez a nossa fé não está de fato firmada nele. Não tem como pensar no reino de Deus e isso não gerar temor dentro de nós. Não tem como nós olharmos para as Escrituras e nos acharmos dignos dele. Ou nós nos apegamos a Cristo, ou o reino de Deus para nós não será feliz. Ou nós nos abraçamos a Cristo, ou o reino de Deus para nós será de condenação.
Porque normalmente nós temos em mente a figura de um Deus que Ele é somente amor. Nós temos em mente a figura de um Deus que simplesmente Ele me ama. Porque nós ouvimos as canções, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, Ele é incondicional. Sim, isso é verdade. Mas as Escrituras também dizem que Ele é um Deus justo, um juiz justo, e que está constantemente irado. Esse versículo, ninguém fez música, ninguém fez uma canção. Deus é um juiz justo e Ele está irado. Por quê? Porque isso não é legal de ouvir. Isso dói às vezes, mas às vezes precisa doer para depois sarar. A palavra do Senhor diz que Ele faz a ferida e Ele mesmo sara. Se hoje Ele está fazendo uma ferida dentro de mim, dentro de você, é para trazer conforto, é para sarar. Aleluia. Salmos de número 7, versos 11 e 12 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada e já tem o seu arco e está aparelhado. Esse aqui eu não vejo muitas pessoas pregando sobre isso, não. Deus já está com a espada, com o arco aparelhado. Você consegue imaginar isso? Se eu e você não nos convertermos, esse arco na mão de Deus, gente, pelo amor de Deus, não é na minha mão. Jesus fala, não tema quem pode apenas matar e tirar a tua vida, mas tema quem pode lançar a tua alma no inferno. A morte física, ela dói muito menos do que a morte espiritual eterna. Romanos 1, verso 18 diz: portanto a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Deus também se ira. Deus é um juiz justo e se ira todos os dias. E essa ira, ela é revelada do céu contra o quê? Contra a impiedade e a injustiça dos homens, que preferem a injustiça do que a verdade. Êxodo 34, 7 diz assim: e que é o culpado não tem por inocente. Esse dói. E ao culpado ele não tem por inocente. Os atributos de Deus, eles não são separados. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, sim, mas Ele é um Deus santo, Ele é um Deus de justiça. Esses atributos, eles coexistem perfeitamente em unidade. Nós não podemos separar o amor de Deus da sua ira contra o pecado, nem sua graça e misericórdia da sua justiça. E um juiz justo, ele jamais pode inocentar alguém que é culpado. E você e eu, nós podemos até pensar, não, mas eu não me encaixo nessa situação. Mas a culpa é diferente de sentimento de culpa. Eu não preciso sentir que eu sou culpado para carregar uma culpa. Alguém pode cometer um crime e simplesmente dizer, não, mas eu não sou culpado, porque ele não se sente culpado. Ele pode dizer, não, mas eu não sou culpado, porque na cabeça dele aquilo não chegou ao seu entendimento, não chegou ao seu coração de que o que ele fez é errado. E muitas vezes nós fazemos exatamente assim. Nós fazemos coisas erradas, nós andamos por um caminho errado e na nossa mente está tudo certo. Mas a palavra de Deus deixa claro, nós somos culpados. Romanos capítulo 3, verso 9 ao 12. Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Nenhum só. Ah, não, mas eu tenho atos de justiça. Distante de Cristo, a Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia. Tudo que Deus recebe de nós, louvor, adoração, oração, honra, graça, glória, ou é por Jesus ou não chega no trono. Ou tem Jesus como aquele que é o caminho, a ponte, ou não chega nos céus.
E como nós lidamos com o pecado? Tem 3 forminhas que a gente lida com o pecado. A primeira de todas e a mais óbvia, a gente nega. Fui eu não. E isso você vê já nas crianças. Você chega no menino, você vê aquela bagunça, você chega, menino, que bagunça é essa aqui? Fui eu não. E às vezes foi o menino. A primeira é a negação. A gente nega. A segunda, a terceirização. A gente coloca a culpa em outra pessoa. Já lá no começo das Escrituras, fala sobre isso. Adão, você comeu o fruto, Adão? Não, Senhor. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Mulher, o que foi, mulher? Você comeu do fruto? Não, a serpente me enganou. Mas Deus perguntasse para a serpente, e a serpente, por que tu enganou a mulher? Foi tu que me fez. A gente terceiriza, a gente coloca a culpa nos outros. Não, mas fulano, ele gritou comigo também. Irai-vos e não pequeis. Independente daquilo que o outro faz, como eu respondo, é o que importa. A minha resposta às situações difíceis é o que importa. E a terceira e última, racionalização. Nós tentamos justificar. É naquele momento que o homem que trai a esposa fala assim: não, mas você não sabe o que eu estava passando. A minha esposa está muito distante. Não, mas é porque eu também sou homem, eu tenho os meus desejos. Não, mas você não entenderia o momento que eu estava passando. Até quando nós vamos lidar com o pecado dessas 3 formas? Será que não está na hora de nós olharmos para nós mesmos e dizer: fui eu? Olharmos para o alto e dizer: Senhor, fui eu. Senhor, me perdoa. Eu sei que errei. E fazer como o salmista: mas não afastes de mim o teu. Eu sei que eu errei vergonhosamente. Eu sei que o Senhor não aprovou o que eu fiz. Mas perdoa, Senhor. Perdoa este teu servo e ajuda a caminhar, Senhor. Fortalece, Senhor, os meus pés no teu caminho, porque eu não quero mais errar contra ti. Amém? Precisamos lidar com isso de uma maneira diferente. E a boa mensagem do reino de Deus, ela se inicia com arrependam-se, porque o arrependimento é o primeiro passo a ser dado na direção daquele que pode resolver o problema de pecadores como eu e como você. Arrependam-se. Arrependam-se nos coloca diante de Jesus, predispostos a dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua obra, eu confio naquilo que o Senhor fez. Isaías 53:5 diz: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados. Na cruz, Cristo se tornou o nosso substituto, carregando a culpa e a condenação que pertenciam a mim e a você. Naquele momento na cruz, Ele foi o nosso substituto, Ele tomou o nosso lugar e sofreu a ira do Deus justo, do Deus irado, do Deus que se ira contra o pecado, para que nós não pudéssemos sofrê-la. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que jamais pecou, aquele que não houve pecado, nem foi achado pecado nele, ele se fez pecado por nós. O juiz justo derramou o cálice da sua ira sobre ele naquela cruz. Naquela cruz Ele nos substituiu. Naquela cruz aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nós não pudéssemos sofrer do castigo daquele juiz. Aquele arco que estava apontado para mim e para você foi atirado em Jesus naquela cruz. A espada que estava aparelhada foi cortada e sua carne dilacerada na cruz. E a Bíblia vai dizer que agradou a Deus moê-lo.
E você pode pensar, mas não é o seu filho amado, não é aquele que é um com ele. Por que que ele se agradou de fazê-lo sofrer? Porque naquele momento justiça estava sendo feita. Justiça estava sendo feita, o pecado estava sendo condenado. Independente de quem era, o pecado estava sendo condenado, o cálice da ira de Deus estava sendo derramado. Por isso Deus agradou-se de moê-lo, porque ele é um juiz justo. Ele não faz como outros que inocentam culpados ou varrem sujeira para debaixo do tapete. O pecado precisa ser condenado, e na cruz Jesus os levou por mim e por você, amém? Colossenses 1,14 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Fomos libertos da culpa e do poder do pecado por meio do sangue de Jesus. 1 João 2,2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, porque a obra de Cristo, ela apaziguou a ira divina e abriu um caminho para a reconciliação. Olha que glória, olha que alegria. Para aqueles que estão em Cristo, não há o que temer. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ao pensar no governo de Deus, podemos então sorrir e nos alegrar se estamos em Cristo. Porque em Cristo temos paz com Deus. Em Cristo fomos feitos filhos. Em Cristo somos chamados santos, de uma santidade que não é nossa, mas nos foi imputada por Jesus. Não pelo nosso mérito ou não pelo nosso próprio esforço, mas pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que nos purifica de todos os pecados. Hebreus 4, verso 16 diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós podemos nos aproximar com confiança. Nós podemos nos aproximar a fim de encontrar no momento oportuno misericórdia e graça. O reino de Deus para os que estão em Cristo é alegria, é paz, é regozijo, é felicidade, é desfrutar de total comunhão e intimidade com Deus. O reino de Deus, ele está aqui agora, e ele já nos fez assentar em locais celestiais. Ele já nos transportou para o reino do seu Filho amado. O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo passeia no meio da igreja. O Espírito Santo, ele está aqui a nos consolar, a nos edificar, a nos transformar, a nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Porque enquanto caminhamos aqui na terra, nós sujamos os nossos pés. E eu me lembro de Pedro, que quando eles foram sentar-se para ceiar, o Senhor Jesus, ele colocou o seu avental e virou para os seus discípulos dizendo que ia lavar os pés deles. E Jesus foi lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse: não, a mim não, o Senhor não vai lavar meu pé de forma alguma, o Senhor é meu Senhor. Mas Jesus virou para ele e falou: Pedro, se eu não lavar o teu pé, eu não tenho comunhão contigo, tu não tem comunhão comigo. Pedro falou para ele: então me lava por completo. Aí Jesus virou para ele: Pedro, não é assim não. Vós já tendes se tornado limpo pela palavra que eu tenho dito. Você consegue receber essa palavra para você? Vocês já têm se tornado limpos pela palavra que o Senhor tem ministrado a vocês. Durante todos os dias do seu caminhar, as palavras que o Senhor tem derramado sobre a sua vida têm te lavado por dentro, têm te lavado por fora, têm te tornado cada vez mais parecido com Ele. Mas enquanto caminhamos, os nossos pés vão se sujando. Enquanto caminhamos, os nossos pés vão se enchendo de poeira. Por isso que precisamos nos arrepender constantemente. Por isso que precisamos desse arrependimento. Por isso que precisamos lavar os nossos pés. Partindo para a fase final, para a parte final dessa palavra, nós ouvimos sobre o reino, nós ouvimos sobre a alegria do reino, sobre o temor do reino. Mas no reino há cidadãos.
E qual é o proceder daqueles cidadãos do reino de Deus? Como devemos proceder na qualidade de cidadãos do reino? Nós estamos clamando por o ano do governo de Deus. Como a igreja precisa se portar perante o governo de Deus? Precisamos nos portar com, primeiramente, arrependimento, fé e obediência. Essa é a primeira coisa. Eu juntei tudo para não ficar muito: fé, arrependimento e obediência. Assim como nós pecamos constantemente, o arrependimento deve ser constante. Assim como sujamos os nossos pés constantemente, precisamos lavá-los constantemente. Dia após dia, os nossos pés precisam ser lavados pelo Senhor. A fé, ela é aquilo que nos dá acesso à graça da salvação. Nós não podemos deixar a fé pelo caminho. Nós não podemos deixar a fé esmorecer. Precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor todos os dias. E a obediência, porque sem obediência não há fé. A palavra do grego original para fé é pistes, e está totalmente ligada à servidão, à obediência, a fazer aquilo que aquele a qual você crê determina. Ou seja, se eu digo que eu sou cristão, eu preciso me portar como um cristão. Só dizer que eu acredito nisso não basta, eu preciso ser ativo. Marcos 1,15, arrependam-se e creiam no Evangelho, falando sobre arrependimento. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, sobre obediência. 2, amar a Deus e ao próximo. Se eu quero viver o ano do reino, o ano do governo de Deus, eu preciso amar a Deus e amar ao meu próximo. Esse é o resumo de toda a lei. Quando perguntaram a Cristo: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus resume de maneira linda e categórica: ame ao teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você consegue ver que o resumo dos mandamentos, ele também reflete a verticalidade e a horizontalidade do Evangelho. É sobre nós e Deus, e sobre nós e o próximo. E se você olhar todos os mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos, todos eles apontam, parte deles para amar a Deus e parte deles para amar ao próximo. E todo governo ele é dirigido com base em leis. A gente tem as nossas leis aqui na terra, e o Senhor Deus nos deu as leis dele. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:30. E a terceira coisa, comunhão e serviço. O reino de Deus não é formado por um cidadão só. Ele não é formado só por mim, não é formado só pelo pastor, só pelo Rafa. Ele é um reino de coletividade. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. E essas pedras constroem um templo. Às vezes as pessoas falam: eu sou templo do Espírito Santo. Se você caminhar sozinho, você não é nada. Se você estiver sozinho, sem segurar na mão de ninguém, você não é nada, porque uma pedra só não é casa. Se eu trouxer um tijolo aqui e colocar aqui um tijolo sozinho, você vai morar dentro desse tijolo? Se eu trouxer um tijolo aqui, você vai fazer o que com aquele tijolo? Não serve para nada um tijolo só. Mas várias pedras vivas constituem um templo. Vários cidadãos constituem um reino. E o seu reino é um reino de comunhão e de unidade. Somos chamados a sermos um e juntos servirmos uns aos outros e todos ao Senhor. Marcos 10, 43 a 45 diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o nosso Senhor diz que Ele veio para servir, quem somos nós para querer sermos servidos? Se eu não estendo a minha mão para servir primeiramente, eu não posso me colocar na posição de ser servido. Se eu não lavo os pés dos meus irmãos, e isso metaforicamente, nós não precisamos mais pegar uma bacia e lavar os pés dos nossos irmãos, mas nós precisamos muitas das vezes estender a mão e ajudar. Nós precisamos muitas das vezes perdoar, mesmo quando a gente acha que é imperdoável, porque o perdão é a qualidade do servo de Deus que mais o aproxima de Deus, porque o perdão ele está cheio de graça. Uma vez eu falei com um antigo pastor, falei: pastor,
o perdão ele é injusto. Pastor, menino, misericórdia. Falei, pastor, justiça é dar ao outro aquilo que ele merece. Isso é justiça. Se o Rafael vier aqui e me der um tapa no rosto, o que é justiça? Eu ir lá dar outro. Isso é justiça. Mas se por um acaso acontecer, isso não vai acontecer não, porque ele é meu amigo, dele vir aqui me bater, perdão é eu dizer, eu te perdoo, eu não preciso te bater novamente. É graça, é dar o que ele não merece. E o perdão nos torna muito perto, nos faz ficar muito perto de Deus. O perdão nos faz ser mais parecidos com Cristo. Porque se você for ler os evangelhos, você vai ver um Jesus que liberava perdão. Um Jesus que, quando se encontrou com uma mulher adúltera e as pessoas estavam com pedras para apedrejá-la, ele disse: aquele que tem pecado, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E um a um, aquelas pessoas foram deixando as pedras, foram deixando as pedras, foram deixando as pedras. E olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: eles se foram. Ele diz: então vá e não peques mais. E você pode perguntar: mas por que Jesus estava perdoando? Por que Jesus estava liberando perdão sem medida? É porque ele sabia que quando ele estivesse naquela cruz com os braços estendidos, ele carregaria a culpa dela. Ele sabia que quando a ira de Deus fosse derramada, o Senhor se saciaria em fazer justiça por aquele pecado. Só aquele que é mais atingido pelo pecado, só aquele que sente mais dano do pecado pode ser aquele que perdoa. E Deus é o que mais sente o dano do pecado, porque vai contra a sua santidade, vai contra a sua pureza, e a sua justiça precisa ser feita. 4. Vocês estão comigo aí? Amém? Então, primeiro, vamos repetir: arrependimento, fé e obediência. O segundo, amar a Deus e ao próximo. O terceiro, comunhão e serviço. O quarto, proclamar o Evangelho. Somos comissionados a proclamar as boas novas do Evangelho, sobre o seu amor, sobre a sua graça, mas também sobre a sua ira contra o pecado. É eu chegar e dar a boa notícia: olha, Jesus morreu para nos salvar, mas tu é um pecador. Com amor, viu, querido? Tu é um pecador, te arrepende. Te arrepende, porque nós estávamos separados de Deus, mas Ele morreu para nos dar, para se fazer justiça por nós. Ele morreu para nos salvar. Então nós precisamos proclamar este Evangelho, para que as pessoas de todo mundo se arrependam e creiam nele. Como diz Mateus 28: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhe ordenei. E o quinto e último, perseverar. Perseverar. Todos os dias, perseverar. Porque a perseverança é a maior característica daqueles que são participantes do reino. A perseverança foi característica na vida dos apóstolos, dos discípulos do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala das suas credenciais, na segunda carta aos Coríntios, ele fala: tantas vezes eu sofri naufrágios, tantas vezes eu fui chicoteado, tantas vezes eu fui apedrejado. E ele perseverou. E ele perseverou. Ao ponto de, na sua segunda carta ao Timóteo, ele dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A nossa perseverança precisa ser da mesma forma, porque muito provavelmente a gente não enfrenta as coisas tão difíceis que eles enfrentavam. Nós não estamos sendo colocados à prova do Evangelho, dizendo: ou você larga o teu Deus ou você morre. Nós não estamos sendo pendurados sobre Roma, como os primeiros cristãos foram, e ateado fogo neles, porque eles não abriram mão do Evangelho. Diz historiadores que eles iluminavam a cidade. Olha que horror!
os primeiros cristãos pegando fogo, sendo a luz da noite de Roma. Mas eles não abandonaram Jesus, eles perseveraram até a morte. E da mesma forma somos chamados a perseverar. Mateus 24:13. Quem perseverar até o fim será salvo. Finalizando, eu queria deixar um texto para vocês, para nós. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5. Você que está anotando aí, anota esse texto, medita nele, algum momento dessa semana, desse mês, retorna nesse texto e deixa ele te alimentar. Diz assim: por esta razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Vamos ler uma vez mais os últimos 2 versículos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer viver o governo de Deus? É dessa forma que nós vamos viver o governo de Deus. É dessa forma que vamos ver o reino de Deus descer na terra. É dessa forma que vamos poder contemplar a plenitude e a glória deste reino. Se coloque sobre os seus pés nessa noite, eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. Começa a pensar na sua vida, no seu caminhar. Começa a pensar sobre qual tem sido as suas atitudes, como você tem se portado. Os seus passos estão sendo sobre Cristo. Você está vivendo o caminho, a verdade e a vida em ti. Você tem segurado a mão de Cristo. Você tem tido arrependimento constante sobre os pecados. Ou talvez os seus passos estão largos demais. Ou talvez os seus passos estão distantes demais. O trono da graça está aqui nessa noite. O trono da graça de Deus se manifesta sobre nós, para todos aqueles que têm o coração arrependido nessa noite, para que não haja temor ao pensar no reino de Deus, mas para que haja paz, para que haja alegria, para que haja felicidade. Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti nessa noite, Deus. Nós clamamos a Ti, Deus, por um coração, Deus, arrependido. Nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos aproximar mais de Ti todos os dias, Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, para que as nossas vidas não sejam inúteis nessa terra, mas que possamos viver como cidadãos do Teu reino. Ah, Senhor, se os nossos pés estão andando distante, Senhor, nos puxa para Ti, nos arrasta para Ti, nos chama para Ti nessa noite, Pai. O Senhor nos concedeu perdão e graça, que nós possamos nos agarrar à Tua salvação, e possamos nos alegrar à Tua redenção, que possamos nos apegar a Ti, para nunca mais soltar, que possamos nos empenhar, Senhor, hoje e sempre, para que a nossa entrada no reino de Deus esteja assegurada, para que nós não venhamos perecer, para que não possamos enfrentar a juízo e a justiça que está assegurada aos pecadores, aqueles que não Te adoraram, aqueles que não confiaram em Ti, Deus.
mas que possamos, ó Deus, estar felizes e alegres em Ti, porque somos parte do Teu reino, porque somos cidadãos do céu, porque cremos em Ti, porque estamos obedientes no Teu caminho. Oh Senhor, que os nossos corações nunca se inclinem a outra direção, que a nossa mente jamais duvide, que o Senhor possa firmar os nossos pés sobre a rocha, para que quando as águas das dúvidas vierem, nós não venhamos ser abalados, que possamos construir em Ti, que possamos construir na rocha, que possamos construir e edificar na pedra angular, da qual os construtores rejeitaram, mas nós queremos construir exatamente nessa pedra rejeitada pelos construtores. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Nós queremos construir, Senhor, os nossos passos em Ti. Nós queremos projetar o nosso futuro em Ti. Nós queremos projetar 2025, 2026, 2027, uma eternidade ao Seu lado. Porque hoje é pouco, amanhã é pouco, um ano é pouco, mas uma eternidade é o que nós queremos em Ti, Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor aí no seu lugar, aleluia.